Olá! Hoje vamos falar sobre minhocas. Embora as minhocas possam parecer pouco atraentes e discretas, elas têm uma posição muito importante entre todos os seres vivos do planeta. Por exemplo, o historiador britânico Christopher Lloyd selecionou as 10 espécies de animais mais impactantes na Terra, e a minhoca surpreendentemente ficou em primeiro lugar. Ela superou até mesmo bactérias, seres humanos, mosquitos e formigas em sua influência no ecossistema global, incluindo o mundo humano. A avaliação das minhocas é tão famosa que até Charles Darwin, após estudá-las por mais de 40 anos, escreveu em seu último livro dedicado a esses animais que não há outros animais tão importantes para a história mundial como as minhocas. Isso nos mostra o quão elevada é a posição das minhocas. Agora, você já parou para pensar como é o rosto de uma minhoca? Muitas pessoas não sabem nem distinguir qual extremidade é a cabeça e qual é a cauda. Além disso, a capacidade de regeneração das minhocas é fascinante. Quando são cortadas, o que acontece com cada parte? Vamos explorar esses tópicos interessantes e conhecer melhor esses pequenos habitantes do nosso mundo. Primeiro, vamos falar sobre a aparência das minhocas. Elas pertencem ao grupo dos anelídeos, que são animais segmentados. No entanto, há uma diferença notável entre minhocas e vermes segmentados como as sanguessugas. Enquanto as sanguessugas têm corpos peludos, as minhocas são lisas e sem pelos. Se olharmos para a classificação biológica, as minhocas pertencem à classe Oligochaeta, enquanto as sanguessugas pertencem à classe Iridinaea. Portanto, as minhocas são consideradas a oligochaetas e não a iridíneos. Agora, sobre a cabeça das minhocas, elas não têm uma cabeça distintamente visível. Ambas as extremidades do corpo são semelhantes, mas há um truque para identificar a cabeça. As minhocas têm uma característica chamada anel clitelo, que é uma faixa mais clara e ligeiramente mais larga em torno do corpo. Essa faixa está sempre mais próxima da cabeça. Portanto, se você encontrar essa faixa, saberá qual extremidade é a cabeça. Quanto ao cérebro das minhocas, ele é muito pequeno, consistindo apenas de 2 gânglios nervosos. Além disso, o coração delas não é como o que imaginamos em outros animais. É mais parecido com vasos sanguíneos mais espessos. E, surpreendentemente, as minhocas respiram através da pele, absorvendo oxigênio diretamente. Elas precisam viver em ambientes úmidos para manter essa troca gasosa eficiente. Por fim, vamos falar sobre a reprodução das minhocas. Elas são hermafroditas, o que significa que possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Quando se encontram para acasalar, suas posições são bastante peculiares. Elas se enroscam como 2 cordas entrelaçadas, e a troca de material genético ocorre. Cada minhoca produz um casulo contendo vários ovos, e esses casulos são depositados no solo. As minhocas jovens que emergem desses casulos são versões em miniatura das adultas, com o mesmo número de segmentos, mas ainda não desenvolveram o clitelo. As minhocas são verdadeiramente fascinantes, não é mesmo? Elas desempenham um papel crucial na saúde do solo e na reciclagem de matéria orgânica. Portanto, da próxima vez que encontrar uma minhoca, lembre-se de que ela é muito mais importante do que parece à primeira vista. Falando sobre a reprodução das minhocas, elas têm um método verdadeiramente único e peculiar. Antes de tudo, lembra-se de quando aprendemos na escola que as minhocas são hermafroditas? Isso significa que cada minhoca possui órgãos reprodutores masculinos e femininos. Mas o que torna o processo de acasalamento delas tão especial? Bem, quando 2 minhocas se encontram para acasalar, a cena é muito diferente daquela dos vermes chatos que mencionamos anteriormente. Elas não competem como espadachins em um duelo, em vez disso, elas se abraçam de maneira bastante íntima. Imagine 2 minhocas com pequenas membranas semelhantes a braços saindo de seus corpos. Essas membranas se encaixam perfeitamente, como se estivessem entrelaçadas. As minhocas ficam tão próximas que não há espaço entre elas. É como se estivessem segurando uma corda bem apertada. Agora, aqui está o detalhe interessante, e durante esse abraço apertado, as minhocas liberam uma substância chamada ouro, não literalmente, é claro. Esse ouro é, na verdade,
Uma mistura de espermatozoides e óvulos. Cada minhoca transfere seu ouro para o parceiro, armazenando-o em uma bolsa especial chamada de a bolsa de ouro. Esse processo pode durar mais de 1 hora, e as minhocas trocam material genético de maneira mútua e harmoniosa. Depois de concluírem essa troca, elas se separam e voltam para suas tocas. Cada minhoca agora tem o material genético do parceiro, e ambas podem usar esses recursos para fertilizar seus próprios ovos. É uma estratégia incrível para aumentar a diversidade genética, mesmo sendo hermafroditas. Agora, quanto à postura de ovos, as minhocas têm outra característica notável. Lembra-se do anel clitelo que mencionamos antes? Quando chega a hora de colocar ovos, esse anel começa a secretar uma substância pegajosa, principalmente composta de proteínas. A minhoca se contorce e empurra essa substância para fora de seu corpo, como se estivesse tirando um anel. À medida que passa pelo orifício genital, ela aproveita para depositar seus próprios óvulos e os espermatozoides do parceiro. O resultado é um casulo, que contém os ovos da minhoca. Em média, uma minhoca pode produzir várias dezenas de casulos por ano. Cada casulo contém cerca de 2 a 10 ovos, com uma média de 5. Quando os pequenos vermes emergem desses casulos, eles se parecem com versões em miniatura dos adultos, com o mesmo número de segmentos, mas ainda não desenvolveram completamente o anel clitelo. Por fim, a capacidade de regeneração das minhocas é impressionante, mas não tão mágica quanto imaginávamos. Embora possam regenerar partes do corpo, não conseguem criar 2 minhocas completas a partir de uma única. Portanto, cortar uma minhoca ao meio não resultará em 2 minhocas inteiras. Elas são mestres na melhoria do solo, mas não em duplicação mágica. As minhocas, com sua habilidade de transformar o mundo e sua vida intrigante, merecem nossa admiração. Afinal, sem elas, a saúde do solo e a fertilidade da terra seriam muito diferentes. Falando sobre a importância das minhocas, elas desempenham um papel fundamental na saúde do solo e na fertilidade da terra. Vamos explorar por que esses pequenos animais são tão essenciais para o nosso ecossistema. Transformação de resíduos em fertilizante. As minhocas têm uma dieta peculiar. Elas se alimentam de folhas em decomposição, gramíneas secas, cascas de árvores e outros detritos vegetais. O que torna isso especial? Bem, enquanto comem, elas também ingerem solo. Seu sistema digestivo processa tudo, absorvendo os nutrientes e eliminando os resíduos. Esses resíduos, conhecidos como a vermicomposto ou a humus de minhoca, são excretados pelas minhocas na forma de pequenas esferas. Comparado ao solo circundante, o vermicomposto é incrivelmente rico em nitrogênio, fósforo e potássio, tornando-se um fertilizante de alta qualidade. 2. Melhoria da estrutura do solo. As minhocas são verdadeiras engenheiras do solo. Enquanto se movem pelo subsolo, elas cavam galerias e túneis, tornando o solo mais solto e permeável. Isso melhora a aeração e a drenagem, permitindo que as raízes das plantas cresçam mais profundamente e absorvam nutrientes de maneira mais eficiente. Além disso, as minhocas misturam os nutrientes da superfície com as camadas mais profundas do solo, distribuindo-os de maneira uniforme. 3. Purificação do solo. Surpreendentemente, as minhocas também têm um papel na purificação do solo. Se o solo contém compostos tóxicos, como metais pesados, as minhocas os separam e os armazenam em seus corpos. Isso reduz a concentração dessas substâncias nocivas no solo, tornando-o mais saudável para outras formas de vida. 4. Vermicompostagem. E a habilidade das minhocas de transformar resíduos orgânicos em fertilizante é tão valiosa que as pessoas desenvolveram uma técnica chamada a vermicompostagem. Nesse processo, as minhocas são usadas para processar resíduos de cozinha, cascas de frutas, folhas e outros materiais orgânicos, transformando-os em um adubo rico em nutrientes. Se você deseja cultivar flores, plantas ou vegetais orgânicos, considerar a vermicompostagem pode ser uma ótima opção. 5. Curiosidades sobre as minhocas. Por que as minhocas aparecem na superfície após uma chuva forte? Ainda não temos uma resposta definitiva.
Alguns dizem que elas estão evitando afogamento em suas tocas, enquanto outros acreditam que a vibração causada pela chuva as faz emergir. Há até competições de caça às minhocas em algumas partes do mundo, onde as pessoas tentam assustá-las para fora do solo. As minhocas são sensíveis a vibrações, mesmo que não tenham audição. Um estudo mostrou que elas podem ser atraídas por vibrações intensas, como as causadas por um pedaço de madeira sendo golpeado repetidamente no solo. Isso explica por que elas podem emergir após uma perturbação. Quanto ao medo, algumas teorias sugerem que as minhocas podem estar evitando predadores, como pássaros ou toupeiras, quando saem à superfície. Afinal, muitos animais adoram um bom banquete de minhocas. Em resumo, as minhocas são verdadeiras heroínas invisíveis do nosso ambiente. Elas trabalham incansavelmente para melhorar o solo, reciclar nutrientes e manter a saúde do ecossistema. Não há consenso definitivo sobre por que as minhocas aparecem na superfície após uma chuva forte. Alguns dizem que elas estão evitando afogamento em suas tocas, enquanto outros acreditam que a vibração causada pela chuva as faz emergir. Há até competições de caça às minhocas em algumas partes do mundo, onde as pessoas tentam assustá-las para fora do solo. As minhocas são sensíveis a vibrações, mesmo que não tenham audição. Um estudo mostrou que elas podem ser atraídas por vibrações intensas, como as causadas por um pedaço de madeira sendo golpeado repetidamente no solo. Isso explica por que elas podem emergir após uma perturbação. Quanto ao medo, algumas teorias sugerem que as minhocas podem estar evitando predadores, como pássaros ou toupeiras, quando saem à superfície. Afinal, muitos animais adoram um bom banquete de minhocas. Em resumo, as minhocas são verdadeiras heroínas invisíveis do nosso ambiente. Elas trabalham incansavelmente para melhorar o solo, reciclar nutrientes e manter a saúde do ecossistema. As minhocas realmente desempenham um papel incrível na manutenção do nosso ecossistema. E, como você mencionou, elas também são uma importante fonte de alimento para muitos outros animais. Quanto a nós, humanos, embora não seja comum comê-las, algumas culturas tradicionais, como os maoris da Nova Zelândia, têm pratos à base de minhocas. No entanto, acho que vou passar a deixá-las para o solo e a compostagem, afinal, é aí que elas realmente brilham. Então, da próxima vez que você vir uma minhoca, lembre-se de agradecer por seu trabalho silencioso e essencial.